Fala Nação Coxa Branca, em meio a esse cenário pandêmico, o Coritiba, em parceria com o laboratório Mantes Diagnósticos Avançados, está promovendo um bate-papo aqui na TV Coxa muito especial, repleto de informações com profissionais da saúde. Eu já começo apresentando os nossos convidados, que são muito bem-vindos por aqui, começando então pela doutora Carla Daniela Suba, né, que é bióloga, com mestrado e doutorado em genética pelo FPR e atualmente coordenadora dos setores de doenças infecciosas e genética médica no laboratório Mantes Diagnósticos Avançados. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Vou apresentar também os doutores que, respeitando protocolos, né, de segurança e saúde, vão conversar com a gente à distância. O doutor Rui Boquino Macedo, que é médico formado pela Universidade Luterana do Brasil em Porto Alegre, com especialização em medicina do trabalho. Ele é médico do trabalho na UFPR e na Fiat Stellantis, clínico geral no Hospital Pilar e Paraná Clínicas e professor universitário. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, um bom dia a todos, principalmente a Nação Coxa Branca. E também o doutor Milton Nagai, que já é da casa. Ele é médico formado pela Faculdade Evangélica do Paraná, especialista em ortopedia e traumatologia e responsável pelo departamento médico do Coritiba Futebol Clube. O doutor trabalha aqui no clube desde 2012. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia a todos. Vamos lá, então, conversar, né, com os doutores, começar esse bate-papo. A gente sabe que era para durar poucos dias, pelo menos a gente esperava isso, né? Exatamente. E hoje já são 1 ano e meio de pandemia, muitas vítimas, né? No Brasil já totaliza mais de 585 mil mortes pelo coronavírus. Então, assim, é um assunto que ainda é uma novidade, né? Há muito ainda para ser conhecido em relação a esse vírus, mas a gente pode dizer que os cientistas foram relativamente rápidos na sua identificação. Eu já começo perguntando então, doutora, o que nesse tempo de pandemia já se sabe em relação à estrutura deste vírus e também à transmissão? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite para a gente estar aqui, por ser essa parceria que o Coritiba tem com o Laboratório Mantes. E então, justamente essa pandemia se desenvolveu muito além do que todos esperávamos. E foi muito rápido, as coisas foram se conhecendo muito rápido. E então, atualmente, a gente já se sabe, falando sobre um vírus como uma estrutura geral, mais totalitária, os coronavírus, eles são vírus que é um grande grupo presente dentro dos vírus. O SARS-CoV-2, que é o nome do vírus e que causa a doença do Covid-19, ele pertence a esse grupo. Ele foi descoberto, então, em 2019, quando começou lá em Wuhan, na China, toda aquela divulgação, os primeiros casos, e foi se espalhando mundialmente depois. Sobre a estrutura dele, a gente pode saber que ele tem um material genético, que é composto por uma fita de RNA, e depois a gente vai ter uma capa proteica nele, que é um nucleocapsídeo, que no SARS-CoV-2 ele é helicoidal, tem uma forma de um espiralzinho, de uma molinha mesmo. E após a gente vai ter, então, a formação de uma membrana sobre ele, protegendo mais ele ainda, que essa forma, no SARS-CoV-2, ela vai ter uma forma esférica e que vai ter projeções que são de proteínas fora dessa forma esférica. Essas proteínas que fazem essa projeção, uma delas é uma espícula, que a gente fala, que é o conhecido agora por todos bastante, a nossa spike, que é onde tem as grandes mutações. Essa spike, ela vai ter um formato de uma coroa. Por isso, do latim, a origem do nome coronavírus. Então, é daí que a gente pode conhecer e identificar a estrutura de um vírus. Bom, em questão de transmissão, em como que ele funciona, a gente pode pensar que o vírus, como uma estrutura sozinha, ele não tem uma viabilidade, ele não é um ser que ele se sobrevive muito sem ter um hospedeiro, sem estar numa célula. Então, a gente pode fazer até uma analogia como se fosse um pendrive, que um pendrive sozinho em cima de uma mesa, ele não tem funcionalidade. Mas quando ele é acoplado a uma entrada USB num computador, ele vai conseguir ter a sua funcionalidade. Então, um vírus é do mesmo jeito. Quando ele vai se acoplar
a um receptor de uma célula humana, aí ele consegue se replicar e fazer as ações que ele tem. Então, a ideia do vírus é ser uma ideia, falando pejorativamente, o vírus sempre vai buscar um hospedeiro. E isso vai ser feito uma transmissão entre os indivíduos de uma forma de uma gripe comum, com as gotículas que a gente tem quando a gente fala, quando a gente ri, quando a gente tosse, a gente espirra. E essas gotículas podem ficar no ar, por isso que nós duas aqui temos que estar usando máscara, porque a nossa proximidade é próxima. Quando a gente vai ter contato com uma pessoa, se vai abraçar, pode pegar. E até mesmo em superfícies. Na superfície ele vai ter muita sobrevida? Não, porque não vai ter uma célula, mas vai depender da superfície, da carga viral do vírus que vai estar ali naquela gotícula. E por isso que a gente tem que ter o contato também da higienização das mãos, porque a gente pode ter contato com as mãos e levar a boca, levar os olhos, e isso fazer com que ele se transmita de uma forma mais rápida e mais eficaz. Muito esclarecedora essa explicação, doutora. Obrigada. E dando continuidade, então, falando justamente sobre a transmissão do vírus, eu gostaria de saber dos médicos, os doutores Nagai e Rui, qual foi a causa, né? Ou seja, por que esse vírus se tornou tão perigoso? Começando, então, pelo doutor Nagai. Primeiramente, é um vírus totalmente novo, né? Nós realmente não temos uma imunidade contra ele, não temos anticorpos, então, com isso, as nossas defesas são muito baixas, né? Ou não tínhamos defesas. Com uma transmissão muito rápida, acabou atingindo grande parte da população. Creio assim que inicialmente as informações foram muito truncadas no início, não tínhamos informações sobre transmissão, sobre diagnóstico, sobre tratamentos, né? E muitas contradições. Tanto é que inicialmente até mesmo o ibuprofeno foi colocado como um vilão da história, sendo desmentido logo em seguida, né? Não havíamos testes laboratoriais para uma detecção mais precoce da doença, então ficamos ainda acompanhando qual seria os melhores métodos de diagnósticos laboratoriais, né? E realmente assim, o tratamento inicialmente não existia um tratamento definido, né? Somado complementando, né, ao exposto pela doutora Carla e pelo doutor Nagai, vale lembrar o seguinte, que é um vírus que tem uma mutação muito grande, né? Então, além desse fato, né, lembrado pelo doutor Nagai, que era um vírus muito novo, que a gente acabou conhecendo esse vírus, né, com informações truncadas, no início ninguém sabia direito, até hoje, né? A gente ainda tem dúvidas relacionadas a tratamento, enfim. Mas veja, a gente não tinha vacina, a gente não tinha o tratamento, a gente não sabia exatamente como lidar, só sabia a transmissão. A transmissão era através da saliva, através de gotículas, conforme falou a doutora Carla, né? E somado a isso, a mutação, quando a gente achava que não, agora a gente sabe, vinha uma mutação diferente, vinha alguma coisa nova, né? Isso fez com que esse vírus permanecesse mais tempo aí do que o esperado, né? Até conforme a gente comentou ali no início, a gente esperava que fosse pouco tempo, alguns dias, e no fim a gente já está aí 1 ano e meio, um pouco mais aí com essa preocupação aí, né, real na nossa sociedade. Já nessa linha, né, que o Dr. Rui citou ali em relação às variantes, a gente sabe que existe uma lista de monitoramento, né, da Organização Mundial da Saúde. Existem várias variantes, a Delta, que é a mais transmissível, né, em vários países, enfim, principalmente não vacinados. Doutor, o que exatamente são essas variantes e também as cepas e como elas são identificadas? Sim, então vamos lá. Quando a gente pensa em um vírus, ele já tem uma alta taxa de mutacionalidade. E quando a gente fala em um vírus que é de RNA, a taxa de mutação dele já é mais alta ainda, por questão da estabilidade da molécula, da maquinaria que vai fazer ele se multiplicar dentro da célula. Mundialmente, ecologicamente, os vírus eles são distribuídos em várias espécies diferentes, e os coronavírus eles são muito comuns em animais também. Então essa proximidade do humano com o animal pode fazer com que vários coronavírus entrem em contato um com o outro, e isso aumenta a probabilidade de fazer a taxa mutacional ser maior. Mas a característica principal, eu acredito que dentro do SARS-CoV-2 atualmente, e por que já se apareceram tantas variantes desde a primeira descoberta,
é que a gente tem um fluxo de pessoas mundialmente muito grande. Então, ele tem uma probabilidade de entrar em contato e se adaptar positivamente pro vírus, no caso, mais fácil. Não quer dizer que as mutações são direcionadas para que aconteça sempre ser mais prejudicial ao ser humano. Não, elas acontecem aleatoriamente. Mas as que são mais benéficas para o vírus, elas vão se adaptar melhor e vão se transmitir para outras pessoas. Então, as variantes, no caso, são cada mutação que acontece no RNA desse vírus. E essas podem acontecer em determinados locais que vão trazer maior malefício para o ser humano. O que a gente pode citar agora, por exemplo, que está no Brasil, está se disseminando mais, que é a variante Delta, que está sendo bastante estudada para ver se ela vai ser, até pela ONU, considerada uma variante de preocupação maior. Ela faz uma mutação na região da proteína spike, e que é essa proteína que vai reconhecer o receptor na célula humana. O reconhecimento na célula humana vai ter maior afinidade com essa mutação. E isso faz com que o vírus tenha maior agressividade. E isso vai afetar mais o nosso organismo. Essa é uma célula que, as células que é o receptor de AC2, que a gente fala, ele está presente tanto em células da mucosa oral quanto das células é a mucosa oral e também os alvéolos pulmonares, que é a região respiratória, que vai fazer com que ela tenha mais afinidade e seja mais agressiva também para o ser humano. Então, essas são as agressividades. Sobre a questão da identificação que você perguntou. A identificação, em geral, ela se acontece por a técnica de sequenciamento. O que é a técnica de sequenciamento? Você vai pegar a sequência de RNA, como se fosse um código de barras, e você vai identificar cada uma delas. Se aconteceu uma alteração da minha sequência base, do meu original, eu sei que aconteceu uma alteração. Ela pode significar alguma coisa ou ela não significar nada. Para a gente, na atualidade, a gente entender se é viável a gente conseguir entender melhor, se para o paciente é importante saber, é mais para a questão, talvez os médicos depois podem nos informar melhor, mas até onde eu consegui ver, é mais uma questão epidemiológica. Existem laboratórios que fazem a identificação da variante, mas ela vai ser mais para a questão epidemiológica, para você saber a disseminação que ela tem, e não uma questão clínica. O tratamento, como que a pessoa vai ter que se portar, quais são os distanciamentos, isso é tudo os mesmos critérios dos anteriores. Agora, doutor Rui, neste cenário, né, com as variantes, conforme a doutora estava nos explicando, o senhor que está aí na linha de frente do hospital, né, como médico internista, como tem sido a evolução dos atendimentos frente a esse cenário? Houve uma evolução bem importante, né? A gente consegue perceber, assim, desde o início do quadro, desde o início que aconteceu, quando apareceu a doença, até agora, né? Lembro que no início a gente não tinha essa noção, não tinha esse conhecimento que já tem hoje, né? Os cuidados também não eram feitos da maneira como é hoje, né? Por essa falta de conhecimento mesmo, né? Hoje não, né? Hoje a gente já sabe. Então, paciente com suspeita de Covid, a gente já tem um isolamento próprio para isso. As pessoas que tenha, ou seja, suspeita ou a doença confirmada, né? Para a gente conseguir chegar, para a gente conseguir acessar esse isolamento, a gente tem que ter toda uma paramentação própria, vestimentas adequadas, com máscaras, com face shields, né? Que é aquela me foge o nome, mas para fazer a proteção, né, no rosto, né, com luvas, com proteção nos sapatos para os pés, ou seja, tem toda uma paramentação própria para conseguir chegar a acessar esse local isolado, né? Isso falando em um hospital, né? Mesmo agora saindo do hospital e trazendo para o consultório, que é um dia a dia que a gente tem, né, até para poder diagnosticar, né? Esses cuidados também se fazem presentes, né, no sentido de pacientes com queixas respiratórias ou com queixas atípicas, por exemplo, diarreia, né? Diarreia muitas vezes é um sintoma de Covid, né? Uma situação que pode estar acontecendo
que a pessoa pode estar com Covid. Então, a gente faz esse exame com esses devidos cuidados também, né? Na hora de examinar, na hora de chegar perto do paciente. Então, tem todos esses cuidados, esses conhecimentos que foram adquiridos ao longo desse tempo todo, né? E que a gente está colocando em prática, né? E é importantíssimo no sentido de, assim, até para a gente poder cuidar, a gente tem que estar bem, né? Então, nós não podemos pegar também nesse sentido, né? Embora a gente sabe que a gente não é imune, né? A gente pode pegar também, mas os cuidados a gente tem que ter. Exatamente, reforçamos então, né, os cuidados que a gente precisa continuar tendo em relação ao coronavírus. Mas falando justamente sobre isso, mais especificamente sobre o Coritiba, doutor Nagai, quais cuidados, né, quais medidas foram tomadas no início da pandemia e que seguem sendo tomadas pelo clube nesse cenário? Então, o Coritiba, desde o início da pandemia, já se programou, né, para a retomada das atividades, né? Elaboramos uns protocolos junto com a fisiologia, com a preparação física, contratamos um infectologista. Realmente, assim, foi feito várias reuniões, fomos até a Secretaria de Saúde conversar com o secretário Beto Preto, que quando fossem liberados pelos Jogos Sanitários, voltaríamos a treinar. Por que isso? Porque os atletas dependem muito da parte física, então, estando parados, teriam uma grande perda física e técnica, né? Então, realmente, assim, desde o início, fizemos reuniões, palestras orientando os atletas o que era a doença, quais seriam os possíveis riscos, né? As transmissões, né? Elaboramos, assim, um retorno progressivo, iniciamos com treinos online, né, por um período, os atletas em casa, fazendo as atividades dentro do apartamento, dentro da casa. Alguns acabaram tendo algumas lesões. A segunda parte, iniciamos com treinos individuais no CT, em área aberta, né? Quando os atletas chegavam ao CT, fazíamos uma avaliação clínica. Se tivesse alguns sintomas, voltaria para casa e seria testados. Medimos a temperatura, uso de máscaras em ambientes fechados, né? E com isso, assim, foi muito importante o apoio dos nossos parceiros, entre eles o Laboratório Mandes. Por quê? Porque na fase de individuais para a fase de grupos, começamos com as testagens rotineiras, né? Então, realizando a testagem rotineira, dando todos negativos, entramos para os treinos de grupos. E assim foi evoluindo gradativamente até que voltamos a treinos coletivos, tá? Até no momento, mantemos os mesmos protocolos. Todos os atletas ou colaboradores que se apresentam doentes não vêm ao CT, nós direcionamos a testagens, só voltam às atividades depois do exame negativo, né? Todos os atletas e colaboradores que têm pessoas contactantes em casa, testamos, né? Em relação também aos jogos, são obrigatórios testagens até 72 horas antes dos jogos, né? E realmente, assim, realmente estamos mantendo os mesmos protocolos desde o início, rigorosos, uso de máscaras, higiene das mãos, distanciamento, dentro do possível. Eu gostaria agora que os doutores opinassem em relação à importância da vacina, né, nessa pandemia, começando então pela doutora Carla. Eu acho que a importância da vacina, ela consiste em a gente gerar uma resposta imune, uma memória imune que a gente não tinha antes desse vírus. Esse vírus é um vírus novo e, como o Dr. Nagai antes já comentou, e o Dr. Rui, a gente não tem uma resposta imune para ele. E a vacina faz com que essa memória seja maior do que somente um contato com a doença. Então, quando a gente fala também até um pouco sobre quando a nossa expectativa para a gente chegar numa porcentagem de população vacinada para se sentir mais seguros, para ter certeza de que realmente a pandemia pode se chegar ao final. Então, a gente tem um número de 70%.
esse número de 70% de população vacinada, ela foi calculada lá no início da pandemia, pela ONU mesmo, por todos os órgãos mundiais, que é baseado nos fatores de contaminação do vírus. Então, se a gente pensar em outros vírus, às vezes, quando a população precisa de mais porcentagem da população vacinada. No Brasil, atualmente, a gente tem dificuldade de saber qual é a porcentagem específica que a gente está totalmente vacinada. Totalmente vacinada seria com as 2 doses. A dose das 2 doses da vacina ou a dose única da vacina Janssen, que no caso é a vacina que permite. No Brasil, atualmente, a gente consegue mais ou menos, porque os dados não estão sempre sendo atualizados, em torno de 36% da população totalmente vacinada. No Paraná, girem como um estado, a gente está mais ou menos nessa porcentagem também. E Curitiba, na terça-feira foi publicado que na segunda-feira eles conseguiram atingir a marca de 50% da população vacinada completamente. População essa maior de 18 anos, que é até onde a gente pode vacinar, a vacina está permitida. Mas eu acho que a vacina ela tem que ser interpretada numa importância muito grande e que ela é totalmente confiável, que ela foi, todas elas, porque elas são passadas por muitos cientistas para desenvolvimento delas são várias etapas, e ainda assim, para depois, para ser liberada, para até chegar em nós, para nós recebermos a vacina, ela ainda vai ter que ser avaliada pelo nosso órgão de fiscalização, que é a Anvisa. E as vacinas que a gente tem disponível são todas liberadas. Então, elas todas são confiáveis e vão ajudar para que os indivíduos contaminados não tenham uma agressividade da doença com ela. Não que não será mais contaminado, mas não terá uma agressividade da doença. Só reforçando o que a doutora Carla acabou de falar, a gente tem esse órgão regulamentador que é a Anvisa, que ele é extremamente sério, extremamente técnico, e a partir do momento em que passe pelo crivo da Anvisa, a gente pode ter essa segurança. Inclusive, houve vacinas que não passaram, né, pela aprovação da Anvisa. Então, essas que tem aí, a gente tem essa segurança, né? E ainda também reforçando o que a doutora Carla comentou, a vacina tem essa importância, assim, ela não vai impedir que a gente pegue a doença, né? Mesmo nós vacinados, a gente pode pegar a doença sim, mas a possibilidade de que essa doença venha a ficar grave reduz bastante, né? Então é fundamental, importantíssima a vacina para criar essa memória imunológica, conforme tão bem explicado pela doutora Carla também, né? E até para a gente poder voltar aos estádios, né? A torcida do Curitiba está precisando, o time está precisando, a torcida está querendo, né? E até para a gente poder voltar de volta aí aos estádios aí para ver o Curitiba lá em cima de novo. Eu vejo 2 pontos importantes em relação à vacina. Primeiro, você com uma quantidade maior de pessoas vacinadas teriam menos pessoas doentes e isso diminuiria muito a parte das mutações dos vírus, né? Segundo, pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, as pessoas que não se vacinam têm 4 vezes mais chances de pegar a doença, 10 vezes mais chances de serem internadas e 11 vezes mais chances de mortes. Então, realmente é significativo. Lá existe uma porcentagem de 25% de pessoas que não querem se vacinar. Então, essa é a dificuldade do mundo, de pessoas que não querem se vacinar, entendeu? Em relação à volta dos estados, assim, estamos aguardando o posicionamento dos órgãos de saúde e em relação também à CBF, nós estamos já trabalhando em cima dos protocolos, de estruturas, para que a torcida Coxa Branca volte aos estados. O que já aprendemos ou evoluímos em relação à ciência? Eu pergunto para a doutora Carla, mas também deixo aberto caso os doutores queiram responder essa pergunta. Essa pergunta é bem ampla, mas eu acho que o que a gente mais conseguiu ver é a capacidade que a ciência tem de rápido desenvolver e ter conhecimento de todas as coisas. E o mais importante, e eu acho que pode-se dizer, um ponto positivo da pandemia,
com essa pandemia atual é que o SARS-CoV-2 mostrou a importância que a ciência tem. A importância e mostrou para todas as pessoas o quanto que a ciência trabalha o tempo inteiro em todas as áreas da saúde. A ciência vai tentar ver como que a doença vai se desenvolver, quais são as pessoas que têm maior risco, como que vai desenvolver vacinas, como que vai desenvolver medicamentos, apesar de ainda não ter um medicamento específico e que tenha veracidade para o SARS-CoV-2, mas existem muitas pesquisas que estão desenvolvendo isso. Por ela muitas vezes não ter um incentivo, ela é mais lenta, e quando se tem um incentivo, como aconteceu agora no meio da pandemia, que era uma coisa generalizada, ela teve um incentivo até mesmo financeiro, as coisas andaram muito rápidas e se desenvolveram muito. E eu acho que na parte técnica, que é onde a gente trabalha lá no Laboratório Mantes, eu acho que foi muito importante porque tinham técnicas, metodologias que são usadas há muitos anos e não eram conhecidas. O PCR, por exemplo, agora comumente todas as pessoas sabem que é uma metodologia que é usada por causa do SARS-CoV-2. E é uma metodologia que a gente usa em vários outros tipos de exames. E com a metodologia sendo estipulada, a gente conseguiu até visualizar novas técnicas e conseguir ter sempre um resultado que tenha uma maior acurácia, uma especificidade, uma sensibilidade e uma agilidade. Como mesmo o Dr. Nagai antes comentou que a gente tem essa parceria, que a gente trabalhou e que a gente sempre conseguiu ter um resultado muito ágil nos nossos resultados. Eu acho que isso a ciência tem que ser realmente valorizada e que ela continue sendo valorizada agora após pandemia, não só durante a pandemia. Doutor Rui, gostaria de complementar? Com certeza. Eu acho que a ciência mostrou que nós, na verdade, dentro da ciência, a gente caminha junto com a sociedade, né? A gente, assim como a sociedade teve que se adaptar ao uso de máscaras, ao isolamento por um tempo, né? Ao isolamento social, ao álcool gel, à lavagem de mãos, enfim, frequente, uma coisa que a sociedade teve que se adaptar, a ciência também, né? E a gente conseguiu fazer vacinas, acompanhamento em tempo recorde, né? Acho que nunca né, na história da humanidade a gente teve uma vacina em tão curto prazo de tempo, né? Da maneira como foi feita agora. E assim como o conhecimento de exames, né? A parte da doutora Carla aí, com a Mantes aí faz isso para nós aí, né? Então isso assim mostra que a ciência realmente soube se adaptar, né? Claro, houve várias perdas. A gente aqui dentro do clube teve uma perda gigante no nosso presidente Renato Folador, mas houve, né? Não tem como a gente fugir disso, mas mesmo assim a ciência conseguiu, num prazo célere, num prazo inimaginável até há pouco tempo atrás, trazer para nós essas informações, essas vacinas, essas situações capazes de tentar minimizar o impacto, né? Não vai acabar com o vírus, lógico, mas pelo menos minimiza dentro do possível o impacto que esse vírus traz para a nossa sociedade. Só complementando que realmente ainda estamos no meio do caminho, que ainda, mesmo com a vacinação, devemos manter ainda o uso de máscara, a higiene das mãos, o distanciamento, ambientes arejados, porque até que diminua o número grande de transmissibilidade de doentes. Daí. Eu quero agradecer à doutora Carla, ao doutor Rui e ao doutor Milton Nagai por participarem aqui deste bate-papo tão importante promovido em parceria com o Laboratório Mantes Diagnósticos Avançados. E como o doutor Nagai falou, reforçamos, né, que os cuidados, apesar aí do avanço da vacina, continuam. Então que você possa continuar se cuidando. E eu quero agradecer mais uma vez aos doutores pela participação. Obrigada novamente pelo convite, pela participação. É muito importante a divulgação. Continuem se cuidando, se vacinem. Lembrem que tem a segunda dose, que ela é necessária para aumentar a memória imunológica de todo mundo. E é isso. Obrigada. Gostaria de agradecer, Jaque, né, o convite ao clube, ao Curitiba, né, por esse convite, reforçando mais uma vez, né, o uso o respeito, né, aos protocolos, né, lembrando, você já comentou no início, Jaque, mas eu e o Dr. Nagai estamos sem máscaras, mas nós estamos isolados aqui, né, eu estou sozinho aqui, o Dr. Nagai está sozinho lá, diferente de vocês, então é importante que a gente frise isso,
a importância da lavagem de mãos, do álcool gel, né, do uso de máscara e sempre que possível distanciamento social. Tá? Agradeço mais uma vez e vamos para cima com o Verdão agora. Agradeço a todos pelo convite, né? Lembrando que se cuidem e cuidem dos seus próximos. Muito obrigada mais uma vez e reforço também aí para todo mundo, né? Uso de máscara, álcool gel e vacinem-se.